Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Fátima. Todos me ouvem bem? Acredito que sim, estão me ouvindo bem? Perfeito. Bom, a gente vai dar início, então, a esse primeiro encontro. Vou tentar projetar mais a voz, então, um pouco baixo para alguns. Bom, vou dar início a esse primeiro encontro, então, da disciplina de cultura francesa. A gente vai seguir, de uma certa forma, o nosso material didático, tá certo? Ele está organizado em quatro capítulos, tá certo? A gente vai seguir mais ou menos essa organização que está lá, trazendo algum ponto ou outro, além do material já oferecido, tá bom? Então serão 4 encontros, né? Cada um pontuando cada um desses capítulos, ok? O capítulo que a gente vai começar hoje, o capítulo 1, é o sobre cultura, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês acompanharem comigo. Está visível para todo mundo a apresentação? Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai abordar aqui, nesse primeiro capítulo, o conceito de cultura, tá? Antes eu vou apresentar aqui, então, aquela divisão que eu havia falado, dos 4 capítulos, que contemplam, então, o material que a gente já tem, né, que vocês já têm acesso. Então, lá para vocês não mudou a apostila, o livro que acompanha a disciplina, tá? Eu reformulei algumas coisas deles para a gente poder se aprofundar, não ficar só no material que a gente já tem, tá? Então, pode falar, Antônio. Onde eu encontro esse material, exatamente? Ele está no portal do aluno no Moodle. Tá certo? Lá onde você encontra todos os materiais, as videoaulas que tem lá, tem apostilas, atividades, né? Logo, acho que abaixo dos vídeos está lá esse livro didático, a apostila. Está lá. Tá ok, obrigado. Beleza. Bom, então lá a divisão desse material está dividido em 4 capítulos. Então, o primeiro é conceito de cultura, que é a temática do nosso encontro aqui hoje, tá certo? Depois, especificidades, desculpa, da cultura francesa, ok? Depois, influências da cultura francesa e francófona. E, por fim, cultura francesa e o ensino de língua francesa, tá? Então, a gente vai perpassar por esses pontos, contemplando, tendo como espelho, né, esse material didático e ressaltando alguns pontos que estão lá, certo? Bom, no primeiro, que é o encontro de hoje, então a gente vai passar por definição de cultura, história e crítica da cultura, ou seja, como se deu o processo de estudo cultural, né? Perpassando por alguns conceitos ou antropológicos ou sociológicos e linguísticos também, tá? Elementos culturais, ou seja, os produtos culturais, aquilo que é palpável, aquilo que é material, que configura o nosso conceito de cultura. E, por fim, a constituição de cultura, tá? Como ela se formaliza, então, ou como ela vem se apresentando, ganhando as características com as quais a gente reconhece ela hoje. Já vou repassar aqui também os próximos encontros, para já ir adiantando, aqueles que tiverem interesse, já ir consultando o material, né? O Antônio aí já expressou isso, para ver já para um encontro com mais ideias, com outros debates, tá bom? Então, no próximo encontro será
as especificidades, então, da cultura francesa. Então, a história da França, elementos constitutivos e representação, né, dessa cultura francesa, arte e cultura, qual é a relação, e identidade da França. Tá certo? Próximo. O terceiro serão influências da cultura francesa e francófona, tá? Então, a consolidação e expansão da cultura francesa, a aculturação e aculturamento, os conceitos de influência dessa cultura, francofonia e sua diversidade cultural, Brasil e França e suas relações. Por fim, no último encontro, que vai ser cultura francesa e o ensino de língua francesa. A gente vai ver a relação do porquê aprender cultura e do porquê aprender cultura francesa para o ensino da língua, certo? Então, a importância da cultura no ensino, a cultura como ferramenta de ensino de línguas, relação cultura e língua, o idioma francês e sua identidade, por final. Ok? Bom, então, começando hoje com o conceito de cultura, né? O termo cultura advém de um termo latim, de um verbo em latim, chama colere, que é cuidar ou cultivar, tá certo? Então, já aí demonstra no termo cultura a seu aspecto de perenidade, ou seja, é algo que é mantido durante o tempo, que é preservado, né? Logo, se percebe também aí uma característica de diversidade, de fragmentação da cultura, que é preciso preservá-la para se encontrar, tá certo? Então, a gente tem alguns aspectos da cultura, do conceito de cultura, que podem ser divididos em elementos, do qual a gente consegue tatear com mais possibilidade a sua compreensão. Então, eu dividi aqui em dois aspectos principais da cultura, que é o social e o ideal. Ou seja, aquilo que configura cultura para nós enquanto elementos constitutivos da nossa vida, dos nossos costumes, e enquanto representações. Então, essas duas vertentes, ou essas duas abordagens, hoje contemplam o nosso conceito de cultura. Ora, ele significa, ou ele se manifesta por meio do trabalho, ou seja, tudo aquilo que é produzido, que é criado pelo homem, é um trabalho do homem, então aquilo é cultura, tá certo? E o outro lado é o lado simbólico da cultura, ou seja, a sua representação, certo? Aquilo que é constituído no campo ideal, no campo imaginário, tá certo? Então, essas duas vertentes vão se misturar e vão confluir no conceito de cultura que a gente tem hoje, mas é preciso perceber que durante a evolução da história dos estudos sobre cultura, eles foram muito tempo apartados, né, criando essas distinções. Não à toa que a gente liga o termo cultura com duas manifestações culturais também, que indicam com muita propriedade essas duas manifestações. Uma é a cultura no sentido de cultivar, no sentido da agricultura, por exemplo, né? Ou seja, ela manifesta uma maneira de produzir um saber, um conhecimento sobre a maneira da lida, do trabalho, né? E o outro de culto, que é os cultos religiosos. Ou seja, então nessa parte ela designa o nosso poder de simbolização, né? De imaginação, de constituição de ideal, né? Esses dois aspectos, esses dois produtos culturais, vamos assim dizer, são representativos muito flagrantes, né? Dessas duas abordagens do conceito de cultura. A gente tem esse conceito de cultura, agora, analisando, então, o estudo que a gente pode ver a partir desses conceitos delineados, os aspectos da história crítica da cultura.
o desenvolvimento do que pensamos de cultura ou por que pensamos em cultura, né, dentro, vamos dizer assim, de estudos acadêmicos ou da preocupação filosófica a respeito do termo e das suas manifestações, se estende a tempos bem longínquos, né? Mas a gente vai ter uma significação mais moderna, vamos assim dizer, já com esses conceitos que eu havia bipartido antes, mais confluídos e com maior organização, a partir ali do século XVI ou do século XV até, né? Aí a gente vai ter uma configuração melhor, sobretudo para a França, que é um período onde a questão da cultura francesa já talvez aí uma elaboração primitiva de um soft power, né, de aculturação e aculturamento, tenha nascido ali por meados do século XV e século XVI. Então, ali começa-se uma investigação, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro deslocamento para se pensar, para se fazer um pensamento crítico a respeito de cultura, se dá pela divisão da religiosidade. Ou seja, a partir das expansões marítimas, e, enfim, do descobrimento do Novo Mundo e de outras culturas, se percebe que a cristandade, ou o cristianismo, já não é mais, vamos dizer assim, a via de regra para o estabelecimento de qualquer costume ou de qualquer organização social, né, ou de qualquer hábito, ou de crenças, enfim, permeia todos os aspectos, né? Então, a partir do advento, né, da descoberta dessa pluralidade de culturas, a partir do não cristianismo, vamos dizer, é que começam a se refletir, então, com mais profundidade, o que é cultura. Tá certo? Logo após isso, né, as expansões também definem o lado econômico daquilo que é possível ser dito a respeito da cultura. Ou seja, é preciso estabelecer uma alta e uma baixa cultura. É preciso estabelecer-se uma cultura dominante, né, e uma cultura recessiva, vamos assim dizer. Então, a colonização se justifica a partir de conceitos culturais, a partir de entendimentos de cultura, onde há uma cultura alta e uma cultura baixa, tá? Então, para justificar a colonização e a dominação econômica desses povos, né, usa-se o termo de cultura ou o pensamento sobre cultura, e aí começa-se então a estruturar-se quais são os elementos que compõem então esse conceito, tá certo? Para que se possa então subjugar, né, ou delimitar diferenças, delimitar limites mesmo, né, da onde a cultura de outros povos se estende e se manifesta. Por fim, a gente tem a noção de cultura para configurar a identidade nacional. Aí a gente já está trabalhando com os conceitos de nação, ou seja, né, a gente tinha as monarquias, os tempos, né, das expansões marítimas e das colonizações, mas agora a gente começa a ter as ideias de Estado, né? Um dos principais também vai estar ligado aqui à França, que é a Revolução Francesa em 1789, é a configuração do primeiro Estado-nação da modernidade e de que se tem mais conhecimento. Apesar dos Estados Unidos ter também feito ali em 1776, mas não era o centro, não era a noção eurocêntrica, né, de trabalho intelectual. Por isso a França fica com esse pioneirismo. Então, nesse último momento, vamos dizer, do desenvolvimento da história e crítica do pensamento sobre cultura, a gente vai ver que o termo cultura é pensado já nesse sentido de reunião, de grupo, né, e de identificação com um território, sobretudo, com um povo que está compreendido nesse território também, mas que se estende também, por vezes, além dele, certo? Então, eu estou dando só esse primeiro
como é que eu vou dizer, essa primeira investigação a partir desse momento, tá? Que onde a gente tem pontos de conexão mais ligados à própria história da França, tá? A gente vai ter pensadores, enfim, sobre cultura anteriores, com certeza, ao século XV. Mas aqui é onde os pontos com a França se chocam de maneira evidente, tá certo? Voltando então naquele ponto onde havia-se a distinção entre cultura erudita e popular, né? São as primeiras delimitações que a gente encontra para fazer esse pensamento, para sistematizar o conceito de cultura, a gente vai ter a cultura erudita e popular. Em vários outros termos, a gente tem a baixa cultura e a alta cultura, né? Mas, enfim, que podem ser representados também por esses termos. Então, a cultura erudita está sempre ligada, né, a uma produção intelectual, sobretudo, né, a uma produção artística, das belas artes também, né, e muito ligada também a uma classe social, né, que produz esse tipo de cultura. E a cultura popular vai estar mais ligada a práticas, ao cotidiano, a folclores, a lendas, né, que não tem um sistema tão organizado, vamos assim dizer, né, ou pelo menos não tão representativo no sentido de produto cultural, em termos de materialidade histórica mesmo, ou em termos de, de reflexão e instauração no meio, né, das camadas que provém esse tipo de arte, né? Eles não acessam, então, registros, eles não acessam uma maneira de institucionalizações também, que é um outro grande imperativo sobre a formalização da cultura, né? A gente tem que pensar que não só a arte e a intelectualidade produzem uma certa forma de pensar, o que pode sim ser visto como uma maneira de cultura, mas as instituições, sobretudo, são aquelas que vão dar, referendar, né? Referendar esse tipo de conhecimento, esse tipo de pensamento, né? A própria noção de Estado, que vai se configurar depois, é uma institucionalização, sobretudo pautada em muitos termos que estão sedimentados na cultura, né? A definição de nação, muitas vezes, é pautada por elementos próprios da cultura, tá certo? A noção de nação, de um povo, né, não se configura apenas pelo sentido territorial, por exemplo, né? A gente já viu mudanças fronteiriças em vários momentos, né? A gente tem dois casos específicos que são muito latentes nesse sentido, que é a Itália e a Alemanha, que tem uma unificação em termos históricos recente, né? Esses dois países formaram uma unificação, apesar de passarem anos divididos. Hoje, o que a gente vê lá no mapa como a delimitação geográfica tanto da Alemanha quanto da Itália, há muito pouco tempo atrás não era assim. Então, a configuração do povo, do que hoje a gente reconhece como Estado-nação, Itália e Alemanha, advém de pautas, né, de propósitos, de elementos absolutamente culturais, tá certo? E como se manifestam, então, essas duas vertentes da cultura erudita ou popular, enfim, os produtos culturais que a gente pode ver. Então, na cultura erudita, a gente tem, basicamente, as belas artes e literatura e filosofia. São essas as formas de organizar, de inscrever aquilo que pode ser representativo de um povo, tá? Tanto nos seus saberes, no seu conhecimento, quanto nas suas práticas, quanto
naquilo que constitui o modo de trabalho também, né? Já para a cultura popular, a gente tem costumes e crenças, né? Que nem sempre estão inscritas, ou seja, que estão ali inseridas num contexto de representação no sentido de organização escrita, ou enfim, de qualquer outra forma de representação, né? E, sobretudo, a oralidade, né? Mas a gente pode perceber que tanto na cultura popular quanto na cultura erudita, um elemento sempre se mostra presente, que é a língua. Para a cultura erudita, a língua se apresenta da maneira escrita. Para a cultura popular, a língua se apresenta da maneira oral. Mas é interessante como ela permanece nos dois, ou seja, ela é um elemento tanto constitutivo quanto constituinte da cultura, seja para esses dois polos, tá certo? Então, o que a gente tem, ou o que a gente ficou de cultura aqui, tá? É essa dimensão do processo social, ou seja, da organização de uma sociedade, tá? Então, não apenas no sentido das práticas, né? Lembrando que esse estudo, como eu disse, eu pautei aqui já, a partir do século XV, pensando nessa formalização mais estrutural de cultura, porque antes disso a gente também vai ter um problema epistemológico de doxa e episteme, desculpa, e praxis, né? O que constitui, então, o pensamento e o que constitui a prática, tá certo? Então, a gente já está confluindo, como eu disse lá no começo, esses dois ajuntamentos dessa bipartição cultural, tá certo? Então, a gente pode falar tanto no sentido, como eu dei aquele exemplo, no sentido de culto da religião, né? Que poderia estar também anexado a esse ideal de doxa, desculpa, pessoal, minha pronúncia está horrível hoje. Mas, e no sentido da praxis, aí no sentido, por exemplo, da agricultura, né? Ou seja, um modo de fazer, um modo de cultivar, um costume, né? Que organiza, de certa forma, o trabalho humano, tá certo? Isso nas suas mais, na sua mais plural diversidade, tá? Lógico, a gente está falando aqui sobre agricultura, talvez dê um sentido mais primitivo a palavra, né? Mas, enfim, toda modo de organização de trabalho do homem passa por esse conceito, ok? Lembrando que esse trabalho de modificação do homem, a gente vai estabelecer por camadas de inferência humana, tá certo? Então, a gente tem algumas postulações de nível, não só de representação, mas de interferência humana, né? E aí, onde a gente vai ter o choque maior desse emprego cultural com a língua, certo? Que é esses níveis de representação, ou aquilo que a gente pode dizer, eu chamei aqui de níveis de representação, porque no final a gente vai chegar nesse ponto culminante, que é a representação, tá certo? Né? É um nível de interferência para a representação, tá certo? Qual que é esse nível de interferência? No sentido do trabalho humano, ou seja, daquilo que o homem se projeta. Então, a gente tem primeiro o inorgânico, ou seja, aquilo que faz parte da constituição da Terra, vamos dizer assim, que está presente ali, que é inorgânico, ou seja, que não é vivo. Uma pedra, um som, a luz, enfim, essas coisas estão meio que inatas ao mundo. Depois você vai ter um outro nível, que é o nível orgânico, né? Ou seja, daí você já tem vida, você já constitui aí
O animal também, né, já representa alguma coisa. E depois você vai ter o superorgânico, né? E nesse aqui, o homem encontra-se isolado nesse patamar, tá? Ou seja, que é alguma coisa produzida advinda desse orgânico, né? E que também constitui a nossa, vamos dizer assim, rivalidade, ou enfim, a nossa oposição frente aos demais animais, tá certo? Então, aquilo que a gente consegue produzir a partir da nossa condição orgânica. Então, o que é essa constituição orgânica ou superorgânico, sobretudo se tratando de língua? A gente tem um elemento inorgânico, que é o som. O som é um elemento orgânico, ele está aí, né? O ruído se reproduz, enfim, barulhos, sons, enfim, e a nossa própria fala. Acontece que a fala já é um elemento orgânico, porque ela é produzida por nós, tá certo? Ela é produzida nas nossas cordas vocais. Então a gente já tem aí uma superposição de elementos, o inorgânico e o orgânico, tá certo? E daí quando esses dois elementos, orgânico e inorgânico, se fundem a representação humana, aí assim a gente vai ter esse elemento que está naquela camada mais alta, que a gente viu aqui, só vou voltar para a gente relembrar, que é o superorgânico, tá certo? Então, quando a gente transforma o som e projeta ele na nossa garganta e dá a ele a articulação, então a gente produziu alguma coisa superorgânica, que é próprio do ser humano, tá certo? E aí, é aí onde a língua e a cultura produzem um jogo dialético, ora refratário, como está apresentado aqui, tá certo? A língua é, por vezes, o modo como percebemos a cultura, e também é a cultura, muitas vezes, que determina como a língua se dá. Pensando aqui agora, língua também, pessoal, no sentido da sua estrutura, tá? Um pensamento bem estruturalista da língua, tá? Não é língua no sentido conceitual, vamos assim dizer, né? Ou seja, uma porção de sons significantes, né? Bem que já são termos estruturalistas, né? Mas enfim, pensando na língua como essa organização geral estrutural, né? Ou seja, signos arbitrários significantes dentro de uma estrutura organizada, certo? Então, ora, a língua, como eu disse antes, é constitutiva da cultura, ora, ela é constituinte da cultura, tá certo? Então, essa constituição aliás, constitutiva e constituinte aí se dá dessas duas maneiras, dessas duas formas de acompanhamento, vamos dizer assim, cultural da língua. Ora, ela está falando de algo, ou seja, é um modo pelo qual a gente percebe a cultura, tá certo? Ora, ela é esse processo de simbolização do qual a gente influencia uns aos outros a um pensamento de ideação, de imaginário, de simbolização. E esse é o ponto máximo que a gente estava falando antes, do aspecto de representação da interferência humana naquelas três camadas de inorgânico, orgânico e superorgânico, certo? Então, ora a gente vai ter acesso à cultura, porque a gente pode ler, enfim, aqui tem um exemplo aqui no slide, uma oração, por exemplo, ou seja, ela é a materialidade daquela cultura, né? Ela é a representação daquela cultura, a gente só tem acesso a ela a partir da língua que a expõe, tá certo? Ora, ela simboliza, ou seja, a gente cria termos, a gente cria palavras ou cria histórias que representam para nós conceitos dos quais a gente converge em sociedade
em crença, em ideal, tá certo? Então, essas são as duas formas de acompanhamento da língua referente ao conceito cultural, tá? Ora para expor, ora para produzir essa própria influência, quase, no primeiro caso, de uma metalinguagem cultural, né? E no segundo caso, uma própria simbolização, e daí ela está junta, né? Perdão, voltando nesse quadrinho aqui, desculpa. Ora ela está aqui, ora ela está fora, né? Bom, então a gente tem pontos de choque também, né? Quais são esses pontos de choque, né? Se a gente tem a cultura como constitutiva e constituinte, onde é que a gente pode delimitar, né, essas linhas fronteiriças entre um conceito e outro? Então a gente tem o genético, quer dizer, à medida que a cultura determina também a forma como a língua se dá, ou é o contrário? Ou é a língua que determina a forma que a cultura se revela? Esse é um ponto de choque entre esses dois termos, que nas especificidades de cada um é que a gente vai compreender. Agora a especificidade saiu de uma vez só, mas antes não tinha saído, não. Onde cada uma delas se isola, por assim dizer, dentro dos seus próprios termos. Tá? A medida funcional, que é como a língua serve de espelho, né, da nossa apreensão de cultura mesmo, né? Ou seja, essa é a função da linguagem, né? Qual seria a outra função da linguagem que se resguarda em termos próprios, por exemplo, né? E o sentido ontológico, né? Que também aí percebe-se não só no sentido da diferença, vamos dizer assim, conceitual entre língua língua e cultura, mas agora no sentido da sua própria evolução, do seu próprio andamento, né? Uma vez dado esses dois conceitos, vamos assim dizer, como é que eles se processam ou caminham paralelamente, ou às vezes se entrecruzando, preservando, de certa maneira, as suas características mais intrínsecas, tá certo? As suas particularidades. Então, ficam essas três questões que abordam, de maneira geral, a língua e cultura, que é um ponto de reflexão, sobretudo para nós, né? Estudantes de língua, professores, pensadores desse tipo de questão, tá certo? Então, eu deixo aqui esses três elementos para a gente forçar também a reflexão a partir deles, que são questões que são próprias nossas, tá certo? Agora a gente também tem pontos de contato, tá certo? E possíveis respostas. Não necessariamente aquelas três reflexões feitas antes, mas princípios que podem nortear tanto o estudo cultural quanto o estudo linguístico, que aqui é o que nos mais interessa, tá certo? A partir de respostas mais concretas ou, enfim, de pontos mais avançados, de concretude, de mais certeza, vamos assim dizer, se é possível dizer, que nos dão mais facilidade para nortear o nosso caminho a respeito de língua, sobretudo. Então, a língua é parte da cultura, né? A gente pode partir dessa premissa, tá? A gente fez um processo ali mais, como é que eu vou dizer assim, um experimento in vitro, né? O que nas ciências humanas é impossível, mas a gente tenta fazer, né? Forçar essa barra, às vezes, para entender, fazer uma definição de conceito, né? Então, a gente tentou isolar cultura e língua ali, nos seus aspectos, nas suas proposições, mas a gente tem que entender que não dá para fazer experiência in vitro, sobretudo dentro das ciências humanas. Então, língua é também parte da cultura, porém, uma parte autônoma, que também se opõe ao resto da cultura. Ela, por si só, também é uma ciência própria, tá certo? Tem os seus próprios termos para ser investigada e analisada, tá?
Então, tendo em visão que ela é parte da cultura, mas também é autônoma, tem um ponto, tem até um certo ponto onde ela se explica pela cultura e tem até um certo ponto onde ela explica a cultura, certo? Então, tendo essas particularidades, ela é um campo que deve ser estudado por si, né? E apresenta lá o progresso e o reajustamento incessante com a cultura. Esse é o ponto de reflexão que a gente tinha visto ali, para entender em que pontos isso acontece. Mas que isso acontece é fato. Língua e cultura andam juntas em processo de reajustamento. Enfim, é uma estrutura cultural modelo, ou seja, é aquilo que nos permite ver a cultura materializar, experienciar, enfim, confragá-la de alguma maneira. Então, que permite ver a sua estrutura menos nítida, ou seja, aquilo que da cultura a gente não consegue ter uma palpabilidade maior, né? Que é imanente a outros aspectos da cultura, né? Que é, por exemplo, sei lá, crença, costumes, hábitos, enfim, se tem que a língua muitas vezes permite que a gente tenha acesso a esses elementos. Tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Foi só realmente essa contemplação mais geral desse primeiro capítulo, né? Se vocês quiserem ver alguma coisa lá no material que passou aqui, de certa maneira, meio mais en passant, pode estar lá. Apesar de que eu peguei os elementos principais e aprofundei aqui, tá certo? Nessa aula. Lá vai estar de uma maneira mais expositiva, vamos assim dizer, tá? Eu capturei os elementos lá que são mais importantes do material. Eu preparei aqui, pessoal, para a gente uma atividadezinha, tá? Eu não sei como é que eu vou fazer direitinho para compartilhar. Acho que eu vou compartilhar pelo chat. Acho que dá para fazer, né? Vou compartilhar pelo chat aqui e daí a gente vai fazer essa dinâmicazinha junto, tá? Só deixa eu me organizar aqui rapidinho para fazer isso com vocês. Milena, você está aí? Eu queria compartilhar um arquivo aqui no chat. Será que é possível? No chat, não? Bom, eu vou compartilhar o seguinte. Ah, mas daí para dar acesso a todo mundo, né? E compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu acho que o melhor jeito vai ser eu compartilhar com vocês em tela mesmo, tá? E depois eu tento fazer isso de outra forma, enviar para vocês, tá? Porque pode ser um exercício que pode funcionar para a gente agora, talvez funcione, mas é muito bom também ter ele e fazer um processo talvez mais profícuo, assim, com ele, tá? Oi. Ah, isso, isso. É que eu tinha enviado para a Fátima, enfim, enviei, mas achei que daria para compartilhar. Mas enfim, vou compartilhar em tela aqui com vocês mesmo, tá? Só um minutinho, pessoal.
Estão vendo, pessoal? É um texto, tá? Eu retirei de um artigo. E eu vou promover aqui um debate, tá? A princípio é isso, porque eu não sei se vocês tiveram acesso, como viu ali no começo da aula, o Antônio perguntou a respeito do material. Alguém aqui já teve acesso a esse material, ouviu esse material, leu a apostila que está lá no Moodle de cultura francesa? Não? Não há problemas. A gente faz então aqui como um processo de reflexão, tá? Não é algo complexo, não. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pedir para vocês lerem, tá? É curto, tem mais ou menos uma página e pouquinho, tá? Vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês lerem, tá? Eu vou começar agora, então daqui um minuto eu baixo um pouco a tela, porque aí vai funcionar desse jeito, né? Porque eu não consigo compartilhar com vocês, tá? Posso baixar a página aqui, pessoal? Leram essa primeira parte? Vou descer mais um trechinho aqui. Mais um trechinho. Nossa, eu podia ter compartilhado o link desse artigo com vocês, né? Como eu sou genial, né? Em vez de estar passando, rolando pagininha aqui, né? Mas enfim, tudo bem, acabou. Pessoal, eu passei esse texto aqui,
tá? Tá aqui, ó, inclusive o link também do artigo, que é só para passar para vocês uma contextualização do processo de criação do gibi Asterix e Obelix, tá? Todo mundo conhece aqui Asterix e Obelix, né? Saiu bastante filme e tudo mais, tá? Então aqui eles estão falando sobre como os autores ali, o Uderzo, tiveram a ideia, né, de criar esses personagens e o porquê desses personagens e o contexto histórico para a criação desses personagens e as suas fundamentações, tá certo? Agora, o que vem em reflexão a respeito disso é que nós temos apresentados lá, naquele material que eu falei para vocês, 6 teorias sobre cultura, conceitos a partir do qual é possível ver, né, perspectivas sobre o qual é possível ver o conceito de cultura. Tá? Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, para a gente ter uma ideia. Então, a primeira delas afirma que a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano e que é transmitido para os descendentes. Cultura, nessa perspectiva, se opõe à natureza. A segunda teoria, chamada de cognitiva, compreende a cultura como uma síntese dos conhecimentos que são compartilhados pelos membros de uma determinada sociedade e que lhes servem de parâmetros para interagir entre si e também para aprender o mundo à sua volta. A terceira é a proposta pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss e o antropólogo estadunidense Clifford Geertz, que compreendem a cultura como uma forma de representar o mundo e compreendê-lo. A quarta abordagem é a de cunho marxista, que concebe a cultura como um mediador entre o ser humano e suas atividades produtivas. Para sobreviver no mundo, o homem precisa alterar a natureza e produzir a partir dela. Um exemplo simples, a humanidade desenvolveu a cerâmica não apenas por uma questão de fruição, isto é, para olhar as peças e admirar, né? Mas sim a cerâmica nos permitiu guardar alimentos, água e alimentos. A quinta é a teoria da orientação pós-estruturalista, amplia o olhar da cultura para além do que é produzido pelo ser humano, mas acrescenta que a cultura envolve também as instituições. Como exemplos, as instituições também influenciam a cultura que temos, as igrejas, governos, escolas, entre outros. A sexta e última abordagem compreende a cultura como um sistema interativo, isto é, tudo que o ser humano faz deve ser entendido dentro do contexto social. A cultura seria um resultado das interações entre os indivíduos de cada sociedade. Pensando nessas 6 perspectivas, quais, mas pode ser qual também, seria a teoria que mais respalda a criação do mito fundador da França, os gauleses, e a criação do Asterix e Obelix. Tá? É um processo reflexivo mesmo. A gente está aqui para debater, não existe uma resposta necessariamente correta, porque um conceito que tem 6 teorias que podem ser abordadas, não é assim que a gente vai errar, certo? Mas eu vou deixar essa atividade aqui para vocês. Amanhã tem um encontro de novo. A gente pode voltar nele um pouquinho, mas eu queria ouvir de vocês um breve. Pode ser um palpite apenas agora, por hora, mas alguma coisa do qual vocês viram aqui hoje que podem respaldar a resposta de vocês sobre o porquê Asterix e Obelix é o mito fundador da França e em que perspectiva cultural, de conceito cultural, eles se respaldaram para criar. Está com vocês, pessoal. Pode ser um palpite apenas, qualquer coisa. Opa, Antônio, pode falar. Eu não consegui aprender bem todos os 6 conceitos, mas, assim, muito por cima, eu iria pelo caminho do conceito de cultura como transmissão de tradições e, né, de a própria vivência de um povo. Beleza, é isso aí, Antônio. Também estou com você nessa. Acredito que muito do que o mito gaulês fundador estende para os franceses está, sobretudo, respaldado na questão do combate, né, a um inimigo, né?
seja lá na época os romanos, seja aqui na época da criação dos quadrinhos, os nazistas, né? Eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra, né? Então, essa questão de resistência, de um modo de proceder que foi passado de gerações, pode ser considerada uma perspectiva pelo qual eles instituíram Asterix e Obelix como mito fundador. Flávio? Eu acho que essa questão de mito fundador ela é bastante interessante e talvez quase que uma busca de diversos povos, né? Penso, por exemplo, na questão da Eneida, que foi uma obra encomendada para, digamos, respaldar também o Império Romano, não é? Com soldados que fugiram de Troia, coisa e tal. Então, penso que talvez seja uma questão quase que universal dos seres humanos, dos povos, ao longo da sua história, de querer dizer que eles não vieram do nada, que sempre tem uma ancestralidade que embase aquela cultura, e nesse sentido acho que eu também vou na linha que o Antônio já havia apontado, de realmente ver a cultura como essa, essa transmissão, não é? Que muitas vezes ela é fundada de fato em coisas históricas, às vezes ou talvez na maioria das vezes os fatos estão sendo um pouquinho deturpados para atender aos interesses de cada época, né? Que vão surgindo. Beleza, eu também entendo muito isso, é quase como uma necessidade, né, criar esse mito fundador, né? Talvez por isso que a gente discuta tanto aqui no Brasil o nosso mito fundador, né? Macunaíma, talvez, não sabe. Mas enfim, João. Pois é, eu também vou nessa linha, mas eu queria chamar a atenção para a terceira hipótese, sabe? Essa do antropólogo Claude Lévi-Strauss, né? Que fala aí de que a cultura seria uma forma de representação, né? E eu acho interessante porque depois no texto foi dito até que ninguém sabe nem se a Gália de fato existiu, se ocorreu aquilo mesmo, que aquela ali foi um nome que chegou através dos relatos dos romanos, enfim. Ou seja, houve um trabalho realmente de criar uma representação de algo que talvez nem interesse saber se de fato existiu, mas que serve aos propósitos, né? Serviu aos propósitos de criar um valor que permeia a sociedade, um valor fundante, né, para uma sociedade. Então, assim, eu acredito que a cultura, ela muitas vezes ela pode não ter esse vínculo tão marcante com fatos comprovadamente históricos, né, que de fato tenham acontecido, mas que seja mais uma forma de representação, né, que se torna importante porque muitas vezes atende a interesses, né, que são tidos como os mais relevantes num determinado momento. Perfeito, João. Antônio, você quer complementar mais uma coisa? Essa última vertente, né, colocada pelo nosso colega aí, e a visão do Lévi-Strauss também é muito interessante, porque eu acho que a gente pode até aplicar essa visão, por exemplo, não só em relação a esse mito, a questão fundante da Gália, mas, por exemplo, também a gente pode estender para a Odisseia e a Ilíada, por exemplo, né? que são obras que fazem parte da fundação da cultura ocidental, não só da cultura grega, mas da cultura ocidental. E é óbvio, né, que ali o imaginário, né, tem uma dimensão muito grande, né? Então, realmente, essa busca da fundação, ela provavelmente também não está vinculada a uma situação factual, né, precisa. Não deve estar, não precisa estar. Bom, isso trouxe vários elementos, né? A gente vê aqui elementos, por exemplo, de baixa e alta cultura, quer dizer, os galeses não tinham como se identificar, foram subjugados, então, por uma outra cultura. A gente tem a questão que o Antônio trouxe agora, então, que se opõe a, de certa forma, uma questão marxista, quer dizer, a gente não precisa ter uma materialidade para fazer uma representação, né? A gente tem um mito fundador a partir desse imaginário. Acho que a gente deu um bom pontapé hoje, a gente pode retomar isso amanhã, tá? Façam esse exercício aí em casa. Amanhã a gente entra com isso só para dar uma aquecida e depois a gente continua.
tá? O horário aqui tá pelo pescoço, então a gente se encontra amanhã. Tudo bem? Tá bem. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado também. Até mais.